Audiobook do livro Quando Deus Escreve Sua História de Amor, escrito por Eric e Leslie Lutt. Capítulo 7. Além da verdade técnica, a proteção do que é sagrado sob o ponto de vista de uma mulher, escrito por Leslie. Eu tinha 13 anos, a primeira vez que um cara me pediu para fazer sexo com ele. O nome dele era Brian. Ele tinha 15 anos, jogava futebol na escola e era muito convencido. Uns 2 dias após tê-lo conhecido, ele me telefonou do nada e me fez uma proposta romântica. Foi mais ou menos assim. Oi, Lisa, balbuciou ele, enquanto mastigava uma batata frita, fazendo o maior barulho. Meu nome é Leslie, corrigi. Ah, foi mal, eu esqueci. Falou ele, me desconcertando, segurando um arroto. Mas é o seguinte, eu gostei muito de você e estava aqui pensando, quando é que você acha que a gente poderia dar uma transadinha? Aquele não era bem o cenário de conto de fadas com que eu sempre sonhara. E Brian estava longe, mas muito longe mesmo, de ser o heróico príncipe encantado dos meus sonhos de menina. Mesmo assim, uma parte de mim ficou secretamente feliz por ter conseguido atrair um cara a ponto de ele desejar fazer sexo comigo. Os anos de primeiro grau haviam prejudicado minha autoestima. É verdade que eu tinha visto algumas colegas navegarem felizes pelas águas da infância, sem atraírem nenhuma atenção negativa da parte dos meninos. Mas, infelizmente, eu não fui uma delas. Tão logo entrei na 4ª série, os garotos começaram a dizer que eu era feia e indesejável. Com isso, a pressão que eu sentia para me tornar sexualmente atraente era incrivelmente forte. Desde então, trabalhei duro para imitar os exemplos da cultura pop. Passei a vestir roupas mais justas e a adotar uma postura mais sensual e provocante ao me relacionar com os meninos. Finalmente, o meu esforço estava começando a dar algum retorno. A proposta de Brian, certamente, não era o tipo ideal de atenção masculina que eu almejava receber. Ainda assim, parecia-me muito melhor do que estar descartada pelos caras da minha idade, por ser considerada sexualmente inferior ou ser motivo de cachota e gozações. A ideia de perder minha virgindade com um cara de nível tão baixo quanto Brian não me tentou muito. Como já disse, cresci recebendo uma dose saudável de filosofia da abstinência. Fui criada na igreja, onde aprendi o verdadeiro amor espera. Contudo, quanto mais velha ficava, mais começava a questionar se esse discurso de não transar antes do casamento, que eu ouvira ali, baseava-se na realidade. No mundo em que eu vivia, a tentação sexual não era algo que rondava apenas as esquinas sombrias, ela estava o tempo todo na nossa cara. Os corredores da escola achavam-se entulhados de casais que trocavam beijos ardentes e se agarravam, encostados aos escaninhos, de rapazes que contavam piadas sujas, falando alto e dando gargalhadas repugnantes, e de garotos e garotas que trocavam flertes, se provocavam e ficavam se pegando. Em meio a tudo isso, as enfermeiras da escola cumpriam seu dever distribuindo preservativos a qualquer um que parecesse estar à beira de se envolver em um relacionamento sexual fortuito, ou seja, a grande maioria dos meus colegas. Nesse mundo em que cresci, alguém só concluiria o ensino médio ainda virgem se fosse um ser totalmente excluído do convívio social. Praticamente todos os meus amigos me contavam suas proezas sexuais, e isso acontecia com razoável frequência. Conhecia casais que nos intervalos ou no horário de almoço iam para o carro transar durante o horário escolar. E é claro, todas as festinhas a que eu ia giravam em torno de cair fora com o cara ou a garota da vez, a fim de ter a aventura sexual. Nas salas de aula, no ônibus, nos corredores, em todo lugar, as garotas se deixavam tocar e agarrar de um jeito que deixaria os seus pais completamente escandalizados. Não obstante, a maioria de nós incentivava esse tipo de atenção masculina deturpada. Em minha concepção, tornar-se um objeto sexual era muito melhor do que ser ridicularizada e rejeitada pelos rapazes. Além disso, qualquer menina que tentasse manter-se pura era desprezada e taxada de santinha, e nenhum cara que ela conhecesse desejaria ficar com ela. A linha da abstinência. Em meio a esse cenário, surgiu uma onda de ensinamentos cristãos sobre pureza sexual. Eram seminários que falavam de abstinência, livros que traziam orientação para o namoro cristão e anéis de pureza. O conteúdo vinha em embalagens diferentes, mas a mensagem básica era mais ou menos esta: jovens, não façam sexo antes do casamento. Vocês precisam respeitar a si mesmos e os seus futuros cônjuges. O sexo vai ser uma experiência muito mais bonita se vocês esperarem até o casamento. Protejam-se das DSTs, de uma possível gravidez e do sofrimento. A abstinência é legal. Milhares de jovens já assumiram o compromisso de esperar,
Por que você também não faz isso? Em algum ponto disso tudo, isto é, entre as exortações paternas e as palestras de encorajamento à pureza que o pastor de jovens da minha igreja fazia, eu captei a mensagem de que a minha virgindade era um tesouro, que eu deveria guardar para o meu futuro marido. Eu tentava acreditar que algum dia haveria um homem capaz de valorizar minha escolha e permanecer virgem para ele, embora não conseguisse vislumbrar nenhum rapaz aceitável entre os meus amigos que parecesse desejar se casar com uma moça pura. As pessoas se garantiam que homens assim existiam. Como já descrevi nos capítulos anteriores, logo que comecei a namorar, firmei um compromisso de pureza, declarando como uma heroína: só vou transar depois do casamento. Minha expectativa era de que algum dia meu marido valorizasse tão grande sacrifício. Entretanto, enquanto isso não acontecesse, eu iria sair bastante, namorar por diversão, aproveitar a vida, curtir cada minuto, ir até o limite e desfrutar bastante dos meus relacionamentos. Então, bem lá na frente, eu conheceria a pessoa certa e me esqueceria de todos os outros namorados que já tivera. Estava certa de que, se eu me casasse virgem, meu futuro marido, meus pais, líderes da igreja e até Deus ficariam impressionados comigo. Todo esse tempo eu achava que era pura, porque estava conservando a minha virgindade. Sempre que eu começava a namorar alguém, tentava me certificar de que o rapaz compartilhava da mesma convicção. Eu também acho que a gente deve se guardar até o casamento. Garantia-me toda vez, com um sorriso irresistível. Logo em seguida partíamos para uma ardente sessão de amassos. O problema, no entanto, é que eu não me sentia pura. Lá no fundo, esses relacionamentos temporários e superficiais não me pareciam nada certos. Eu sempre sonhara em conhecer um príncipe encantado, que arrebataria o meu coração, me amaria e me protegeria como se eu fosse uma princesa, um homem que me honraria. Como toda garota sonhadora, eu esperava que meus namoros fossem uma experiência linda e romântica que me fizessem sentir amada e valorizada. Essa paixão física e animalesca que eu recebia de rapazes que sequer me conheciam de verdade, tão pouco se importavam comigo, não era a realização dos meus sonhos românticos. Eu não me sentia amada, eu me sentia usada, me sentia suja. Isso acontecia principalmente quando eu dava muito de mim e, terminando o relacionamento, tinha ainda de aturar o cara com outra garota, ignorando-me como se eu nunca existisse. Apesar de as pessoas em meu círculo cristão igualarem pureza e virgindade, comecei a perceber que pureza não podia ser apenas abster-se de sexo. Se assim fosse, eu não teria me sentido tão suja todas as vezes que entreguei o meu coração e o meu corpo a um rapaz. Até então eu achara que a perda da pureza fosse semelhante a uma linha proibida, que eu nunca deveria cruzar, isto é, à beira de um precipício. Porém, após uma penosa reflexão, senti a verdade arder no fundo do meu peito. Ao tentar me aproximar ao máximo do limite, eu havia perdido algo precioso. A partir do dia em que verdadeiramente assumi o compromisso de amar meu futuro marido com minha maneira de viver, toda a minha perspectiva de pureza mudou. Percebi que a pureza genuína era muito mais do que simplesmente procurar não cair no precipício. Não se tratava apenas de tentar permanecer tecnicamente virgem até o casamento. Ser pura era, na verdade, um estilo de vida e implicava viver em função de amar e honrar o meu futuro cônjuge todos os dias da minha vida, com os meus pensamentos, ações, palavras, emoções e corpo. Essa decisão transformou minha vida amorosa e a maneira de me relacionar com o sexo oposto. Embora eu ainda não conhecesse Eric, a partir daquele momento passei a amá-lo de verdade. Parei de viver em função de buscar um namorado. Minha preocupação passou a ser a de cultivar o meu relacionamento com Cristo e a de esperar fielmente o homem que um dia ele traria para mim. Parei de me lançar a romances temporários, bem como flertar com os garotos e tentar chamar a atenção deles. Também deixei de me vestir de maneira sedutora, coisas que faziam para atrair olhares de aprovação masculina. Tornei-me mais reservada e minhas amizades com o sexo oposto, deixando de expressar meus pensamentos e desejos mais profundos àqueles que, teoricamente, não deveriam conhecer meu coração nesse nível. Também parei de gastar meu tempo livre me divertindo e socializando com rapazes. Isso não quer dizer que eu não tivesse amigos homens. A diferença é que as minhas amizades masculinas não eram mais do tipo provocante e pegajosa, que envolvia gracejos e flertes, como anteriormente. Pelo contrário, passei a cultivar amizade com rapazes que se mostravam muito mais preocupados em conhecer a Jesus Cristo do que em correr atrás de meninas. Homens que estavam esperando fielmente suas futuras esposas e não me viam como uma namorada em potencial. Assim podíamos desfrutar de uma amizade pura e despretensiosa como irmãos em Cristo.
levando uns aos outros a olhar para o Senhor em vez de tentar atrair a atenção para nós mesmos. Em vez de estarem constantemente me pressionando a rebaixar meus padrões morais, esses amigos protegiam minha pureza interior e exterior. Jamais me faziam sentir tentada a entregar-lhes meu coração, corpo ou emoções. Na verdade, provavelmente não se sentiriam à vontade para serem meus amigos, caso eu tivesse descuidadamente dado-lhes o que deveria pertencer apenas ao meu futuro marido. Fiquei muito feliz por contestar que era possível ter uma amizade pura com alguém do sexo oposto. Antes de conhecer esses amigos, eu sequer sabia que existiam rapazes assim tão sérios com Cristo. Porém, foi só depois que tomei a decisão de honrar e amar meu futuro marido com cada aspecto da minha vida que comecei a conhecer rapazes que vinham vivendo da mesma forma em relação a essas futuras esposas, como eu escrevi em meu livro Beleza Autêntica. Olhando para trás, vejo que faz sentido. Afinal, por que é que um homem de padrões elevados olharia para mim se eu estava gastando o meu tempo e a minha energia provando ao mundo que eu era como todas as outras jovens relapsas, que entregam o coração, a mente e o corpo a um rapaz atrás do outro? Todavia, quando passei a ser cautelosa em guardar a minha feminilidade e comecei a viver de maneira diferente das outras moças da nossa cultura, percebi que os rapazes que estavam determinados a levar uma vida diferente começaram a aparecer, sabe-se lá de onde. Era maravilhoso desfrutar de uma amizade pura, saudável e centrada em Cristo, com rapazes que temiam a Deus. Mesmo assim, continuei vigiando o que eu compartilhava com os meus amigos, quanto tempo passávamos juntos e tipo de liberdade física eu permitia entre a gente. Para ser sincera, minha amizade com ele sequer envolvia toques físicos, nem mesmo abraços casuais, pois eu não queria abrir brecha para nenhum tipo de distração ou tentação. Eu tinha a forte convicção de que dali em diante todas as facetas da minha mente e do meu coração e do meu corpo deveriam ficar guardadas para o homem com quem eu passaria o resto da minha vida. Vale a pena esperar. Sei que esse tipo de compromisso pode parecer utópico, afinal, toda a nossa cultura se baseia na busca por alguém do sexo oposto. Somos programados para extrair o nosso senso de segurança da aprovação que o sexo oposto nos transmite. No mundo cristão não é diferente. Nem sei quantas vezes Eric e eu participamos de reuniões de adolescentes, universitários ou jovens solteiros nas igrejas e percebemos ali um ambiente de paquera, curtição, toques físicos e provocações. Víamos rapazes fazendo cócegas em meninas, meninas agarrando jocosamente os amigos, garotos cumprimentando as moças em voz alta e dando-lhes abraços super apertados, e garotas com suas risadinhas pulando nas costas dos meninos. Esse tipo de interação entre rapazes e moças é totalmente aceito em nossa cultura cristã. Afinal, num mundo onde transar com um completo desconhecido é considerado normal, um pouco de paquera e gracejo não é lá tão grave assim. Mas o que Deus pensa disso? É bom que o homem não toque mulher. 1 Coríntios 7, 1, verso parte A. Embora algumas versões da Bíblia interpretem a mensagem desse verso como sendo não é bom que um homem se case, a palavra toque aqui realmente significa contato físico. É a mesma palavra que no Novo Testamento emprega essa referência a todos os tipos de toque, até mesmo aquele toque inconsequente. A verdade é que o contato físico entre um homem e uma mulher é algo muito poderoso, que não deve ser tratado levianamente. A cultura cristã pode até minimizar a gravidade dos toques casuais entre rapazes e moças, mas para Deus não é assim. O propósito do nosso Criador é que o contato físico seja um catalisador da intimidade sexual. E quando esse fogo é aceso fora do contexto apropriado, ele traz malefícios, como está escrito em Provérbios. Tomara alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Provérbios 6, 27 e 28. Deus planejou que a interação emocional, física e sensual fosse guardada para o casamento. Com isso, ele não queria nos tornar infelizes, mas nos ajudar a experimentar a plenitude, a beleza e o mistério do amor conjugal, tal qual era o seu propósito ao criá-lo. Todo o livro de Cantares constitui uma ilustração viva do prazer e da beleza do amor vivido no casamento. De acordo com o plano de Deus, todas as expressões de amor, emoção e desejo físico devem ser tratadas pelo casal como sagradas, sendo apreciadas e valorizadas dentro da eterna aliança conjugal.
Sei que o casamento moderno não parece ser algo pelo qual vale a pena esperar. Afinal, por que alguém abriria mão dos prazeres da paixão enquanto ainda é jovem e solteiro? Só para cair num casamento medíocre e apático, em que o romance morre logo após a lua de mel? Além disso, o número de divórcios entre cristãos tem se tornado tão elevado quanto nas demais esferas da sociedade. Com isso, não temos visto muitos exemplos de amor eterno por aí. A questão, no entanto, é que quando uma história de amor é escrita pelo próprio Deus, ela só vai se tornando mais bonita com o passar do tempo. Já estou comprometida. Como disse antes, a pureza envolve mais do que apenas evitar a linha proibida de entregar nossa virgindade. Ser puro é conservar nosso coração, mente e corpo santos e separados para a pessoa com a qual passaremos o resto da nossa vida. Pode parecer impossível levar esse tipo de vida numa era em que as orgias imperam nas escolas e os relacionamentos descompromissados proliferam. Contudo, como discutimos no capítulo 5, reveja esse áudio, se caso você ainda não viu. Deus não exige que levemos uma vida pura apoiados na própria força. Se Jesus é a prioridade da nossa vida, Ele nos dá a força para sermos vitoriosos nas áreas em que fracassaríamos, caso estivéssemos sozinhos. N, uma das minhas melhores amigas, é uma linda morena, dona de um sorriso radiante. Durante a adolescência, seu conceito de pureza era totalmente diferente do meu. Aos 25 anos, ela nunca namorou, nunca entregou seu coração a nenhum rapaz, tampouco beijou alguém. Pode parecer radical, mas N está longe de ser uma jovem infeliz. Pelo contrário, ela é uma das moças mais realizadas que conheço. Desde muito nova, N decidiu que queria oferecer um tesouro de pureza ao seu marido no dia em que se casassem. Todavia, sua decisão não foi um mero compromisso de abstinência sexual, e sim uma escolha de guardar cuidadosamente o seu coração, suas emoções, sua pureza física e tudo mais que ela era, para o homem com quem virá a se casar. Seu alvo é um dia poder se entregar ao marido completa e absolutamente livre de qualquer excesso de bagagem. Durante a juventude, N permitiu que o seu criador cuidasse de sua preciosa pérola de pureza, fazendo-a crescer até se tornar uma joia brilhante, cintilante e imaculada. Mais do que isso, ela pediu que o Senhor guardasse e protegesse o seu frágil coração em suas mãos. N não tem qualquer dificuldade de se relacionar socialmente. É uma jovem segura de si, otimista em relação à vida e que se sente bastante à vontade no meio de rapazes. Por ter sido tão cuidadosa com seu tesouro, não se sente tentada a gastar algo tão valioso com qualquer um que demonstre interesse por ela. O homem que se casar com N terá que primeiro conquistar seu coração. Quando os rapazes vêm atrás de mim em busca de relacionamentos temporários, minha resposta é: já estou comprometida. Só estarei disponível no dia em que Deus me trouxer o meu futuro marido, e se eu souber que ele é a pessoa para mim. Que diferença da atitude que eu tinha de jogar meu coração para lá e para cá, como se ele fosse uma bola. Eu colocava minha preciosa pérola à disposição de qualquer um que chamasse a minha atenção, e como resultado, ela não se tornou tão bela quanto poderia. Por sua vez, N depositou seu tesouro nas mãos de Deus, guardando-o com toda a segurança e só pegara de volta quando o Senhor lhe mostrara que é a hora certa. Não que N nunca tenha errado na vida, não que ela nunca tenha enfrentado dificuldades em viver esse compromisso. Aliás, ela é a primeira a admitir o quanto é humana. Ela lida com os mesmos temores, dúvidas e frustrações que todos nós. Já passou por momentos de extrema solidão. Já se questionou muitas vezes se não havia estabelecido padrões elevados demais ou se o seu compromisso realmente valia a pena. Ela reconhece que a única coisa que tem sustentado até aqui é o ato de descansar totalmente em seu Salvador a cada dia. No entanto, a sua decisão representa o tipo de padrão pelo qual todas nós devemos lutar, com a ajuda de Deus, tornando-nos mulheres de um só marido. Amar o nosso futuro cônjuge através de nossa maneira de viver e guardar nossa pérola de pureza todos os dias da nossa vida. Não por obrigação, mas movidas por um amor incondicional por essa pessoa e por um desejo profundo de honrar o nosso Criador. O romance, em sua expressão mais pura, é a união de duas pessoas que se guardam completamente, com o objetivo de se amarem mutuamente por toda a vida, com o mais puro e irrestrito amor que se possa imaginar. Esse é o plano perfeito de Deus para você. Essa é a canção mais doce. É um alvo que você pode começar a buscar desde já. Muitos jovens já danificaram a sua pérola de pureza ou até entregaram todo o seu tesouro a alguém. Se esse é o seu caso, saiba que não é tarde demais para começar a andar por um caminho diferente.
Pela graça de Deus, não é tarde demais para se descobrir uma história de amor escrita pelo Senhor. É hora de permitir que Ele molde a sua vida de forma a tornar você semelhante a Ele. Por meio da obra milagrosa e redentora que Deus operou em minha vida, pude oferecer um presente de pureza completo e sem nenhum dano a Eric. No dia em que nos casamos, o negócio de Deus é fazer tudo novo. Nós só temos que dar a meia volta e, capacitados pela sua graça, andar em outra direção. O que um homem de verdade quer? Mas e se existir um cara por aí que realmente queira uma mulher pura? Essa pergunta persegue quase toda jovem cristã com quem já conversei. Eu entendo o motivo. Em nossa cultura, nenhum tipo ou forma de pureza é valorizado, pelo menos não pela maioria dos homens. Assim, somos convencidas a pensar que os rapazes gostam mesmo é das mulheres fáceis e que não estão dispostos a perder tempo com aquelas que são difíceis. Parece-me que uma das maiores dificuldades que enfrentam as mulheres que fizeram um compromisso de pureza é a constante pressão da parte dos homens a que rebaixem os seus valores, até mesmo no meio evangélico. A impressão que temos é de que a maioria dos homens não aprecia totalmente o desejo de uma mulher de guardar o seu coração e proteger a sua pureza. Assim, guardar esse tesouro torna-se uma batalha interminável, que leva a mulher a se perguntar se vale mesmo a pena fazê-lo. E se os rapazes realmente não estiverem procurando esse tipo de pureza em uma mulher? Antes de me casar com Eric, Deus me deu vários amigos cristãos cuja atenção estava totalmente voltada para Cristo. Era incrível ver como honravam suas futuras esposas. Lembro-me em especial de uma conversa que tivemos, na qual eles descreveram para mim o que procuravam em uma mulher. Foi mais ou menos assim. Quero uma mulher que tenha certo mistério, que guarde o seu coração e não seja uma menina fácil. Quero uma mulher de fibra, que tenha valores elevados, que seja diferente dessa sociedade. Uma mulher cuja atenção esteja em Deus e que não se deixe distrair facilmente pelos homens. Uma mulher que não fique se atirando em mim, mas que me dê espaço para conquistar o seu coração com o tempo. Acabei não resistindo e fiz algumas perguntas. Então todos vocês desejam encontrar uma moça que seja comprometida com a pureza? Um coro de respostas afirmativa encheu o ar. E o que vocês acham de meninas fáceis? Asqueroso, desestimulante, nem um pouco atraente. E como vocês veem uma garota que é cuidadosa em guardar suas emoções? Tenho o maior respeito por esse tipo de menina. É o tipo de garota com quem desejo me casar. Quando estou gostando de uma menina, fico até um pouco frustrado se ela não se apaixona por mim logo de cara. Porém, lá no fundo, o desafio de conquistar seu coração me deixa ainda mais interessado nela. Essas são as respostas reais, vindas de homens de verdade. Viajando com Eric pelo país afora, pude perceber que o tipo de homem pelo qual vale a pena esperar realmente existe. E eles estão de fato à procura de uma mulher que valorize a pureza. Desde então, já tive conversas semelhantes com uma centena de bons partidos, rapazes realmente íntegros, cuja atenção está totalmente voltada para Cristo. E não encontrei um sequer que não estivesse à espera de uma mulher verdadeiramente pura. Aqueles que correm atrás de mulheres fáceis apenas para colocar mais um nome em sua lista, estão na verdade procurando alimentar a carne. Não estão em busca de um amor verdadeiro e certamente não são dignos do seu tempo e atenção. Um homem de verdade é aquele que respeita a dignidade dela e a honra, tratando-a como o tesouro valioso que ela é. Ele não tenta abrir a concha protetora de sua amada, a fim de pegar sua preciosa pérola antes da hora certa. Tampouco procura persuadi-la com o seu charme a entregar-lhe o seu tesouro prematuramente. Antes, ele espera pacientemente até que ela, de livre vontade, lhe entregue o prêmio que é o seu coração. Um homem de verdade apreciará e cuidará para sempre desse prêmio precioso. É triste perceber que nos dias de hoje as mulheres precisem fazer hora extra para proteger seu coração. Se houvesse mais homens de verdade no mundo que tratassem a mulher de forma que Deus planejou, a situação não seria tão difícil assim. No entanto, por mais difícil que seja encontrar homens de verdade, o fato é que eles existem e que vale a pena sim esperar por eles. Então, não desanime a sua caminhada rumo à excelência interior. Aos olhos de um homem genuíno, sua pureza é linda e um dia será muito apreciada. Certa vez ouvi um rapaz cristão muito comprometido com o Senhor declarar: "Não quero uma mulher que vire apenas minha cabeça, quero uma mulher que vire o meu coração." Ele captou bem o que um homem de verdade procura numa mulher. Pense,
Se o plano de Deus para a sua vida é o casamento, então neste exato momento há um homem de verdade sonhando em encontrar uma mulher que esteja esperando fielmente por ele. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor, até que este o queira. Cantares 2, verso 7. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo 2, 22. Exorta as mulheres idosas, com as mães, as moças, como as irmãs, com toda a pureza. 1 Timóteo 5, verso 2. Indo mais longe, você já deu permissão a Cristo para que ele molde a sua vida, tornando-a uma mulher de pureza? Ou a sua feminilidade tem ainda sido moldada pela influência da cultura ao seu redor? Caso não tenha ainda decidido guardar sua pérola de pureza para o seu marido, ainda há esperanças, pela graça de Deus. Você pode fazer hoje a escolha de mudar de direção e andar por um caminho diferente. Faça por escrito uma descrição detalhada do tipo de moça que deseja ser, tanto para o Senhor Jesus quanto para o seu futuro marido. Em seguida, peça a Deus que lhe dê a força necessária para cumprir esse propósito.